Juliana, ali na página 2, na fatologia, você fala superação de traumas seculares. Aí, assim, eu queria ver, no caso, você estudando a Emily, se você percebeu, detectou alguns traumas nela que hoje você já não tem mais, como é que você pode ilustrar isso? Sim, eu já identifiquei alguns medos, assim, alguns traumas que eu tenho e que hoje eu entendo que tem alguma relação com situações que ela viveu no passado. Então, com certeza, eu já venho trazendo isso, pelo menos, né, daquela existência, né? Você chegou a ver alguma coisa que ela tinha, né, de trauma e você já não tem mais aquilo? Não, tem um pouco ainda. Não eliminou ainda 100%, não. Outra curiosidade com relação à sua personalidade anterior, porque era uma mulher também e envolvida em questões sociais e políticas. E era uma época ainda mais difícil você ver mulheres envolvidas com esse tipo de questões. Hoje em dia também as mulheres são minoria com relação a isso. E você, hoje em dia, teve algum tipo de preocupação mais inata, assim, que você se conhece com relação à política social, esse tipo de coisa? Não, eu nunca me envolvi diretamente, nem com política, nem com movimentos sociais, nada nesse sentido. Mas tinha interesse? Não. O assunto te chamava atenção de alguma maneira? Não, assim, eu me interesso por política, leio notícia. Se alguém está falando de política, eu gosto de conversar, de discutir, debater. Mas me afiliar a algum partido político, não, isso eu nunca fiz. Não. Mas o interesse você já tinha, Sim. Você não é o tipo de pessoa que não... Não, atuar, sim, escrever artigos políticos, não. Mas eu digo, o interesse pelo assunto. Você lê, assunto, você vai para a parte de política, por exemplo, nos jornais, você te interessa, você te interessou. Juliana, nessa vida você já percebia em você alguma tendência maior de ter retrocognições? Por exemplo, se você ia num local, às vezes aquilo mexia já contigo, de alguma forma? Você percebia alguma coisa diferente nesse sentido, antes de ter um conhecimento maior? Não, eu não prestava muita atenção, não. Porque tem 3 anos que eu conheci a Conscienciologia, e antes disso eu já havia ido à África do Sul e nunca tinha ouvido falar da Emily. Eu sabia que tinha havido uma guerra na África do Sul, mas nunca me interessei em conhecer mais profundamente. Numa mesma cidade onde você ia, às vezes te dava já uma repercussão diferente, alguma coisa? Ou você não tinha ainda percebido algo mais diferente nesse sentido? Não, eu não percebia, não. Não dava atenção. Professor, a professora Juliana Costa possui um olhar que pouquíssimas pessoas têm. Pode estar ligado à triscagem oftalmológica? Eu ainda tenho dúvida. Você adivinha o que aconteceu ontem? A gente não falou nada para ninguém, mas eu só falei isso para uma pessoa, que eu assisti a palestra dela. Tinha energia por tudo quanto era lado. Ela deu um banho de energia lá, durante 2 horas que ela teve que falar. Ela falou mais de hora sobre o assunto. E ela, às vezes, trisca, sim. Agora, ela tem muita energia. É o processo da holosfera. Agora, se de ver ela falando lá, como é que foi? Impressionante. Como é que foi? A aura, os processos todos, a fulguração do problema da energia. Não era só triscagem. E outra coisa, ela geralmente é séria, ela é mais quieta, não ri muito. Agora, na hora que ela vai falar, começa a aparecer as energias. Qualquer um ia ver facilmente o processo, ia ver triscagem, sim. Olha, você está ficando bem, hein? Agora, ela é solteira, hein? Cuidado. Está falando tanto, é um homem, está falando tanto aí dos olhos dela, sei lá, né? Quem que é que tem isso? Letra B. Juliana, aproveitando a fala do professor Valdo, realmente impressiona a gente o tanto que você conhece sobre a África, não só nos países onde você já morou, mas sobre a África em geral, na história geral da África, né? Não, tem que estudar mais. Bom, não, mas tem muita coisa ainda. De qualquer forma, eu acho. Eu queria te perguntar se você começou a estudar sobre a África, o continente africano, quando você já estava lá, ou você já tinha alguma coisa antes, você já tinha estudado alguma coisa antes sobre a África? Não, eu comecei a estudar quando eu fui para Mali, na verdade, eu comecei a me interessar pela África. Mesmo quando eu fui para a África do Sul, anteriormente, eu não tinha interesse.
tá. Você teve antes na África do Sul, antes de Mali. Só na África do Sul, mas não tive interesse Mas em ainda estudar. fica mais interessante ainda, o quanto Agora, que o você que é acumulou. engraçado é que a Emily Hobhouse, ela não teve filho nem se casou. Essa aí também, até agora, que a gente saiba, parece que não teve nada. Agora, veja, precisa de ver quantos anos ela tem, né? Precisa de saber, né? Como é que está? Letra B. A assistência às consciências deixadas para trás ao visitar os locais de vidas pretéritas? Sim, eu fui visitar alguns locais que a Emily morou na Inglaterra e visitei a casa onde ela nasceu e a igreja que ela trabalhou junto com o pai. E estando lá, assim, eu penso que de repente isso teve alguma repercussão. Não é à toa que a gente vai lá e você chega, por exemplo, na casa onde ela nasceu, tem uma pessoa que mora lá. Então eu fui até a igreja, conheci o senhor que cuida da igreja, e ele me apresentou a dona da casa, a mulher me apresentou a casa toda, me atendeu super bem, e eu, poxa, ela abriu a porta uma estranha, né? E assim, me deixou filmar, me deixou tirar foto, ela foi falando, eu fui filmando. Eles geralmente não são assim, não. Ela fez isso. Eu filmei, ela perguntei, posso filmar? Ela pode, fui filmando, ela falando, mostrando a casa, tirando fotografia. E eu penso que, de repente, é para fazer uma assistência, de repente tem alguma consciência que ficou por lá, que ainda esteja ligada àquele local. Alguma energia gravitante, exato, Obrigado. Juliana, na parapatologia, a sexta linha, de baixo para cima, você coloca os retrocondicionamentos evidenciados por predileções pessoais. Tem alguma predileção antiga que você tenha correlacionado com os gostos pessoais da Emily? É uma coisa assim que, desde criança, sabe, que eu achava estranho, porque antigamente tinham sabonetes que as pessoas enfeitavam, né, faziam umas decorações. Geralmente a gente usava o sabonete para dar de presente, sabe? E até hoje eu gosto de sabonete. E um dos pontos que a Emily chamou atenção nos campos de concentração é que não tinha sabonete. Então acho que de repente tomar banho, sabonete, era alguma coisa que ela gostava, né? E eu gosto muito disso. Sabe, uma coisa boba assim. Na trinomiologia, lá na penúltima linha você coloca o trinômio, reperspectivação autocognitiva, resignação pessoal e reciclagem interconscienciais. Você pode comentar essa... Aqui, tá. Vão crescendo de certa forma, né? Essa é a questão de você descobrir, né, uma outra vida sua e você ver o seu ressignificado pessoal, né? Você entender você mesma, a sua personalidade, né, fora da mesologia. E a partir daí você promover reciclagens, né, você promover renovações. Eu acho que esse que é o ponto-chave de você descobrir uma outra vida, é você estudar a si mesmo e poder mudar. Né? Porque não é somente por curiosidade, porque aquilo mexe com a gente. Você começa a refletir mais sobre você e aquilo te dá assim, uma cosmovisão. E daí para trás? Por que que isso naquela vida e agora é diferente? Por exemplo, essa questão do belicismo. É uma coisa que eu tenho que estudar para trás. Né? Como que eu estava envolvida nisso. Né? Então, nesse sentido. Obrigada. Juliana, como é que você vê, já podendo ter uma visão maior do ambiente, da forma que você vivia antes, que a personalidade da Emily vivia antes, e agora, como é que você vê o contexto de onde você nasceu, da família que você nasceu, dos aportes que você teve, ou das dificuldades que você teve? O que você vê, analisando assim, o que faz sentido, assim, isso aqui tem coisa que faz sentido, seria necessário para aquela personalidade desenvolver, ou passar por essa dificuldade, ou então esse tipo de aporte? O que você já dá uma visão mais cosmovisiológica, já tendo esse parâmetro, desde a outra para essa vida aqui, a partir dessa ressoma? A Emily, ela nasceu no contexto político-religioso, né, de família tradicional da Inglaterra e tal. E eu não, minha família não tem nada de político,
família normal, classe média, trabalhadora. Então, assim, de repente isso foi uma salvaguarda para mim, né? Para eu não me... De repente, se eu nascesse numa família de um meio político, talvez eu me engajasse em política, né? Por eu já ter uma certa afinidade com o assunto. Então, uma primeira avaliação que eu estudei até o momento foi nesse sentido. E eu fico pensando quem são os membros da minha família, né? Que relação teve comigo no passado, né? Porque todos eles sempre me ajudaram. Né, até hoje, né, eles me ajudam muito, me apoiam em tudo que eu faço, até nessas viagens para a África, nunca ninguém me impediu, né? Ninguém foi 100% a favor, mas ninguém nunca foi contra também. Me deixam fazer o que eu quero, entendeu? É. Juliana, você falou que existe um livro com as cartas da Emily, né? Esse autor é contemporâneo? Você já entrou em contato com ele para saber qual foi o objetivo, por que o interesse? Já? Olha, eu sei onde a autora mora. Ela é uma sobrinha distante da Emily. E essa autora, a mãe dela, contou sobre a Emily quando ela tinha 11 anos de idade. E todas as cartas estão com ela. E atualmente ela mora no Canadá. Ela está viva ainda, já tem acho que 84, 85 anos, mas ela publicou essas cartas no livro, né? E eu tentei entrar em contato, assim, mas não voltei mais. É uma coisa assim que eu já pensei em, de repente, ir para o Canadá e conhecer essa pessoa e ter acesso às cartas. Isso, conversar com ela, sentir a cor local, as energias do local e das próprias cartas. Né? Exato, Sr. Valdo, aproveitando a cobaia aqui, queria fazer uma pergunta. Você sempre fala que a assistência é a condição que nos permitiu estar no curso intermissivo, né? Assistência que a gente fez no pretérito. Aí, no caso da Juliana, a assistência que a Emily fez, que a gente viu nos relatos que ela contou ontem, seria suficiente para ela receber esse convite para o curso intermissivo ou teriam necessário outras vidas com o mesmo nível de assistência para chegar lá? Isso aí é porque ela é o seguinte, a Emily já era de uma assistência braba, pelo seguinte, processo de enfermagem na guerra. Isso não é fácil. Campo de concentração. Entendeu? Entendi. Então, veja, aquilo mostra que ela, com aquela preocupação dela e o processo político dela, não era a primeira vez. Se tiver as vidas anteriores da Emily ou dela aí, para examinar o que é que se passou. Aquilo lá não é a primeira vez. Entendeu? Agora, o que se passa? A gente nota que ela está se soltando com a situação. Hoje ela já está trabalhando diferente. Entende? Onde ela nasceu, a situação toda que está ocorrendo, e está a favor dela. Tem gente que acontece isso e é ao contrário, há uma regressão. O dela não, está havendo evolução, está tudo a favor dela. E a gente notou ontem, na hora que ela estava conversando lá, o processo da energia, a holosfera do problema da energia. Isso mostra a positividade do processo. Agora, o que eu vejo é que ela tem que escrever livro mesmo sobre essas coisas, e talvez seja esse o ponto mais sério da sua vida hoje. É o processo do livro. Entende? Agora, você pode dizer quantos anos você tem aqui para o povo? Posso. 35. 35, pois é uma menina ainda. Todo mundo está vivendo 115 anos atualmente, tem um monte deles aí. O cara lá, meu amigo, está com 110 anos, como é que é isso? Tem muita coisa pela frente, você tem que começar a pensar nisso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que foi até a Anne Catherine que levantou essa bola para mim. Ela me perguntou o seguinte, se eu pensava que, devido à experiência da Emily, né, com campos de concentração e durante a Primeira Guerra, se quando ela estava no extrafísico, ela fez assistência nos campos de concentração da Segunda Guerra. Já vê uma possibilidade? Muita coisa, mas ela é das Equipex, né? Equipex de assistência. Isso é inevitável. E você pode contar como certo. É um fato. Equipex. A turma esquece do problema da intervenção, é o processo de Equipex. Agora, aqui já tem muita gente que participa de Equipex. Valdo. Que é uma coisa fora de série, né? Professor Valdo,
Nesse caso, pode ser que ela também tenha uma personalidade extra? Como é que é? Que ela tenha uma personalidade, uma identidade Isso extra. você tem que perguntar para ela tem que estudar. Não era isso mesmo que eu ia Agora, falar. em tese, tudo é possível, mas tem que estudar, né? Mas, Juliana, existem alguns fatores que eu identifico em você, que é muito positivo, que é a questão da sua passividade, da sua paciência, da sua calma, e eu vejo que isso são fatores muito importantes em termos de tudo, né? Da comunicabilidade, da assistencialidade, e preserve isso. Obrigada. Agora, uma coisa interessante nisso aí, Luci, é que ela é assim e é feminina. E outra coisa, na última vida ela foi mulher. Agora, só tem isso. Nada de maternidade, nada de casamento. Tudo é para ser estudado. Aí. A gente não percebe a questão assim de, junto com a feminilidade, pode também transparecer uma questão infantilismo. Não, e o tanto de energia que ela tem. Como é que é isso? É verdade. O problema todo é esse. Agora, ela tem muita coisa a favor da história toda, tem que estudar. Eu quero ver são os livros. Juliana, sobre isso, esse assunto que está sendo discutido, você comenta aqui no final da parapatologia o estudo das mudanças genéticas e paragenéticas, né, na antepenúltima linha quase. O Soval tem aquele verbete de teleobiotipologia, que é você comparar o soma atual com os somas do passado. Você chegou a ter tempo para fazer isso? No que era diferente o soma da Emily com o seu, em termos de altura, biotipo, essas coisas assim de características fenotípicas que a gente chama? Eu identifiquei algumas coisas, mas eu não coloquei no papel, para ser honesta, assim. Eu acho que ela era um pouco mais alta do que eu. Né? Ela era loira, né? Eu sou morena. Ela tinha o cabelo ondulado, eu tenho cabelo crespo, né? Eu alisei, né? Mas meu cabelo é crespo e eu sou morena, né? Então tem algumas diferenças, sim. Agora, o que eu preciso estudar mais e até fazer um check-up médico com relação à saúde. Ela tinha problemas do coração, foi identificado um tipo de câncer nela no final da vida. Entendeu? Ela tinha problemas no rim. Numa certa idade. Numa certa idade. Numa certa idade, dar um desconto. Né? Exato. E com relação ao processo de paragenética, você viu alguma coisa que não bate ainda, que você talvez não tenha recuperado, um trafó, ou coisas mesmo que são idiosincrasias que você ainda não... Isso é uma coisa que eu não pesquisei ainda. De qualquer maneira, eu só quero te lembrar que o DNA é outro, tá? O DNA é outro. Pelo menos, a gente sabe. Agora, Juliana, a gente percebe que você tem muita tranquilidade quando fala em relação à África. A Emily mesmo viajou bastante, né? E você também viaja bastante. Existe algum... Porque, no caso, você tem essa ligação muito forte com o continente, ou com alguns países lá, mais forte ainda, mas você nunca foi siderada com isso. Né? Você, quando se viu, você já estava trabalhando lá, as coisas foram te encaminhando para isso. Existe algum país, ou alguma localidade que se chame mais atenção, que você tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, de apego, alguma coisa, ou a Emily tinha alguma coisa assim, e vocês têm em comum? Ou não, a Emily, pelo que eu estudei, ela não tinha, não, era África do Sul mesmo, não tinha outro país, não. Mas eu tenho vontade de visitar o Quênia, Madagascar e a Somália. São 3 países que eu tenho vontade de conhecer. Fora da África. Algum outro país fora da África? Mas na Europa, né? Tem alguns países assim, mas... Na Ásia, por exemplo, eu não tenho curiosidade de conhecer nenhum país na Ásia. Não, eu estou falando porque você transparece uma grande tranquilidade com tudo isso, assim, com a parte de... Você não tem
bem maduro na sua parte, você não tem um apego, não começou a ficar siderada com a coisa, né? Você é tranquila com isso, começou a estudar África, tem afinidade, gosta disso, mas não tem nenhum, né? Isso não se exacerba, né? Tá bem calmo, tá bem tranquilo, bem ponderado isso, né? Então eu queria ver se existia algum ponto que tinha isso, é bem tranquilo em você, né? Beleza. Juliana, qual foi o maior impacto na sua vida atual ter descoberto a personalidade consecutiva e se isso te ajudou a alguma rememoração do curso intermissivo? Não, eu não tive rememoração do curso intermissivo, não. Mas a maior mudança que teve foi a necessidade que eu identifiquei de estar fazendo reciclagem, fazer conscienciograma e principalmente a consciencioterapia. E depois dessa descoberta, assim, o que acontecia com os traços que você valorizava mais na Emily, nos seus estudos? Você sentiu que eles ficaram mais reforçados na Juliana? Olha, o que eu vejo mais assim é a autodeterminação, mas tem muitos trafais dela que eu ainda tenho que trabalhar em mim, que eu ainda tenho. A gente teve um círculo mental somático há pouco tempo atrás, né, na outra semana, de conscienciometria. E o professor Valdo fez uma pergunta bem simples, mas que o silêncio foi total, com relação aos trafores que a gente detectou talvez no conscienciograma, que estão ociosos, estacionados. E, por incrível que pareça, foi realmente, escutou só cri, 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 grilinho, né? Aqui. E você tem acesso a uma vida anterior que tiveram alguns trafores aplicados. Tem algum assim mais sério que você vê assim, ó, é um trafor direto assim, e que você acha que você tá adormecido aí nessa existência? Hoje até estava falando com uma pessoa sobre isso, que ela falou com relação a isso mesmo. Eu não cheguei a estudar muito, mas conversando com ela, assim, rapidamente, com a pessoa, talvez seja do empreendedorismo. Por exemplo, a Emily, ela fundou a escola de tecelagem na África do Sul, né? Mas, assim, hoje eu não me vendo abrindo nenhum negócio, sabe, liderando, assim, pessoas dentro de uma empresa, assim, vamos dizer. Eu não sei se isso possa ser mas é algo que eu ainda tenho que estudar melhor. Mas você não considera essa instituição agora, que vai ser na África, isso aí diretamente a ver com empreendedorismo, né? Vocês estão iniciando, diferente, e você está pode ser um bem à frente disso. Consciencial diferente, né? A ver, Vetógrafa, quais as técnicas ou o método para que possamos investigar de forma aprofundada uma personalidade na qual suspeitamos ter sido além do temperamento? Energeticamente ou parapsiquicamente, quais foram as repercussões que você teve quando entrou em contato com a história da Emily, até o período anterior à confirmação do professor Valdo? Tá, eu penso assim, aqui tem várias técnicas que eu coloquei no verbete, mas, por exemplo, no meu caso, eu cheguei até a Emily através do estudo de um pedaço da minha biografia pessoal atual. Então, eu estudei 2 contextos, um na África do Sul, que eu trabalhei em Kimberley, onde foi o boom do diamante, e outro em Moçambique, onde atualmente é o boom do carvão. Aí eu comecei a analisar, poxa, mas se eu estive nesses 2 lugares, né, assim, é uma certa coincidência, uma certa semelhança, o que tem a ver isso? Aí eu comecei a fazer pesquisa na internet com relação à corrida do diamante na África do Sul. Aí eu cheguei à guerra Anglo-Boer e daí eu cheguei às personalidades dessa guerra. E dentre as personalidades tinha a Emily. Aí eu me interessei em estudar por ela, porque era a única mulher envolvida com aquela guerra. E a partir daí eu fui pesquisando cada vez mais, comprei os livros e comecei a estudar sobre ela até eu começar a desconfiar que poderia ter sido, nós poderíamos ser a mesma consciência, e depois veio a confirmação, mas a repercussão disso foi que, assim, eu fiquei mais consciente do meu papel, né, trabalhando na África, né, que agora as coisas estão começando a ficar mais claras para mim. Juliana, aqui. Você falou agora há pouco que eu peguei o final, cheguei tarde, mas você mencionou que
veio a confirmação. Você começou a estudar, você tinha interesse, pegou livros e veio a confirmação. Essa confirmação veio para você como? De que maneira? Quem que confirmou? Você fala assim, o efeito? Da personalidade da Emily. Assim, de certa forma foi assim, um alívio, né? Porque você fica na dúvida de uma coisa. E, de certa forma, tem me ajudado até o momento, entendeu? Com relação às reciclagens. Mas é que eu não acompanhei a história da confirmação da personalidade. Confirmação? Isso, como que foi? Tá, eu descobri, né, a Emily através das minhas autopesquisas, como eu falei há pouco, e comecei a estudar a biografia dela. Ok. E aí eu comecei a ver que tinham muitos pontos semelhantes, né, de personalidade e de locais que a gente visitou. Eu achei, poxa, mas ela, né, muita coincidência, né? E depois eu fui estudando cada vez mais ela, e vim aqui várias vezes na Cognópolis, conversei com o professor Valdo, e ele sempre falava, continue estudando, até o dia do verbete da África, que ele confirmou, oficializou, né? Tá. Foi, não estava no verbete, não vi essa. Tá. Nesse dia do verbete África, eu lembro de você falar que quando descobriu essa personalidade, você teve uma repercussão, acho que energética, não foi? Ou não? Porque quando eu vi a foto dela no Wikipédia, que deu aquele impacto, assim, sabe? Que me chamou a atenção. Que eu lembro de você mencionar que pensou que talvez ela fosse amparadora. Exato. Só depois, quando eu comecei a ler a biografia, daí eu comecei a desconfiar. Valdo, por que o senhor esperou e pediu para ela continuar estudando e não fez a confirmação antes? Por que foi decidido esperar aquele... O problema é deixar para a pessoa de acordo com o temperamento dela. Ela é muito séria nas coisas. Sim. Então, eu falei assim, não, ela tem gabarito para ver a situação por ela mesma. Ao passo que ela foi puxando o fio da meada, lá pelas tantas eu entro, né? Mas aí já estava bem encaminhado. Tá, entendi. Desde que ela chegou aqui, eu falei umas coisas sérias para ela, foi? Desde que você chegou. Tá. Preparei a consciência dela para o processo. Tá, ok. Obrigada. Juliana, Tânia Guimarães. Aqui na primeira página, na fatologia, no finalzinho da 4ª linha, as automimeses paralisando a história pessoal. Você pode falar um pouco, desenvolver esses aspectos, por favor? É porque se a pessoa volta a repetir tudo que ela fez na outra vida, e ela de repente tem que geralmente fazer algo diferente, ela paralisa a história dela, é como se ela estivesse repetindo de novo aquela vida, né? Ela não quer se libertar do passado. Então, enquanto ela não se liberar do passado, ela não vai evoluir, ela não vai crescer. Então, ela vai ficar naquela patologia e não vai evoluir, ela vai ficar estagnada. Tá, muito obrigada. Na fatologia, página 1, 4ª linha, as automimeses paralisando a história pessoal. Poderia aprofundar um pouco mais? Isso que eu acabei de falar agora há pouco, é que a pessoa que ela fica tão ligada à vida passada dela, que ela começa a repetir tudo o que ela já fez, e ela, enquanto não se libertar do passado, ela não vai conseguir evoluir. Ela vai ficar presa na história pessoal dela.